Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira, às 11 da manhã, pelos 1080 AM e pelo website radio.urgs.br. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade 1080 AM. Hoje, primeiro programa de 2020, recebendo a professora Jane Fraga Tutkian, vice-reitora da Universidade, e a coordenadora de acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas, professora Denise Fagundes Jardim. Bem-vindas. Obrigada. Reiniciamos então, professora Jane, o nosso programa neste ano. Reiniciamos com muita alegria. Já quero desejar aos nossos ouvintes, André, um feliz 2020. Que pelo menos este ano seja um ano melhor. Que assim seja. E o nosso primeiro assunto é dentro do âmbito do Programa de Ações Afirmativas, né, que nós já tratamos aqui em alguns programas, mas especificamente nós tivemos agora em dezembro divulgação do edital para o ingresso dos indígenas, né, esse programa específico de seleção de indígenas. Como é que esse programa está inserido, professora Jane, em primeiro lugar, dentro do nosso programa de ações afirmativas da universidade? Isso, eu acho que é importante a gente pensar que a história do indígena dentro da universidade é, antes de qualquer coisa, uma história efetiva de luta, né? Luta por espaço, e não é absolutamente fácil. Eu estava olhando ainda no outro dia, nós temos aproximadamente 56 mil indígenas matriculados no ensino superior no Brasil. Né? Isso representa 1% ou até menos do que 1% do universo de estudantes no ensino superior. Mas o que me chamou realmente a atenção, e aí é falha nossa, e a gente vai ter que olhar isso bem de perto, é que pelos dados do INEP, em 2017, 42 mil desses estudantes indígenas estavam matriculados em instituições de ensino superior particulares, né? Então, isso quer dizer que nós não estamos ainda cumprindo o nosso papel. Acho que a gente avançou bastante. Os números mostram que há um pulo entre 2010 e 2017 em termos de matrícula em faculdades, mas há uma longa caminhada que se precisa fazer em relação ao indígena. Nós temos muito orgulho da nossa coordenadoria de ações afirmativas, e a gente tem aqui a professora Denise, que coordena as ações afirmativas. E nós começamos, na verdade isso não é nenhuma novidade, a universidade começou com uma reserva de vagas muito antes da própria lei. Mas há um avanço entre o momento em que nós começamos e hoje, há um avanço muito grande, e há também outras normativas que vêm por aí. Mas nós temos na universidade, além das cotas, a gente tem também uma reserva de vagas para indígenas. Eu acho que a professora Denise pode nos dar maiores detalhes.
Professora Denise, essa reserva, ela foi criada junto aqui com o próprio programa? Foi criado em 2008, junto com as ações afirmativas, que na época reservavam 30% das vagas do vestibular da URGS para reservas por autodeclarações, mas todas elas também, os 30% de ensino médio público, na época era ensino fundamental e médio, né? Uhum. Houve uma pequena mudança em 2012 com a lei federal, mas desde 2008 nós tínhamos esse processo seletivo especial indígena, que é 10 vagas com uma peculiaridade. São 10 cursos escolhidos pelas próprias lideranças, pelas próprias comunidades indígenas, a partir de uma consulta pública, em que há um compromisso das comissões de graduação de ofertar essa vaga que foi previamente escolhida. Então, ele é um processo muito cuidadoso, porque ele corresponde não só à presença indígena na universidade, mas uma escolha das comunidades sobre qual curso eles demandam para o fortalecimento da comunidade. Pois é um processo bem específico, como o próprio nome diz, né? Diferente de simplesmente uma reserva de vagas, né? A seleção é diferente, né? É uma prova de língua portuguesa e redação, se não me engano. Sim, é uma prova. E a própria escolha dos cursos também, então, com a participação das comunidades indígenas. Isso eu imagino, então, que a universidade tenha que se articular, né? Para ter esse contato com as comunidades, isso já desde antes, né? Isso, inclusive o processo seletivo, ele é a própria Coperse que trata do vestibular, que faz todo o processo seletivo. Mas a coordenadoria tem todo esse contato antes, e inclusive eles fazem parte, há uma representação indígena no próprio conselho da CAF, e que é uma representação bem atuante. Bem atuante, e esse ano atualizada também, porque nós contávamos com as lideranças, que é uma geração que ela é, digamos, a fundadora desse processo seletivo especial, e com o passar dos anos, nós temos agora, desse ano para cá, a novidade de termos representação de estudantes indígenas no Conselho Consultivo. Eles são um apoio fundamental. Junto com o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, nós conseguimos posicionar um calendário para fazer essa escolha como uma assembleia mesmo, né? Bom, já são aí 12 anos, 13 anos de ações afirmativas, né? Então, nós temos, assim como no caso dos autodeclarados pretos, pardos, no caso dos indígenas, já temos também egressos, né? E provavelmente temos estudos já sendo feitos sobre o resultado dessas ações, né, professora? Sim, a gente identifica na biblioteca da URGS já depositado muitas dissertações e muitas teses de doutorado, inclusive teses de doutorado feitas por alunos que foram egressos de um sistema que não é só da Universidade Federal, mas que estão aqui na URGS com a sua contribuição, pensando o que é o projeto indígena na universidade. Agora, tem uma presença indígena muito marcante também em todo o procedimento, que é o fato da escolha dos cursos. Então, hoje, nós temos 10 alunos já formados, né? Se a gente olhar para que cursos eles foram, corresponde ao projeto indígena de fortalecimento das comunidades. São 3 alunos da pedagogia formados, 2 da medicina, né? Se a gente pensar que tem também 1 da odontologia, 2 do serviço social, direito temos 1 também, e o 10º é a enfermagem, ou seja, todos eles voltados à questão dos direitos indígenas e da saúde indígena, que é uma coisa sempre muito ameaçada, né? Atualmente a gente pode ver que a CESAI, que é a Secretaria Especial da Saúde Indígena, está muito ameaçada pelos programas serem extintos, e é para esses programas que foram capilarizando a saúde indígena que os indígenas foram pensando também em ter seus próprios profissionais atuando nessa mediação com a sociedade abrangente. E hoje nós temos, então, como vagas ciências sociais, diurno, ciências jurídicas e sociais, direito, diurno, enfermagem, farmácia, medicina, nutrição, odontologia noturno, pedagogia, psicologia diurno e serviço social, bacharelado noturno. Eu estive na formatura do 2º médico e é muito impressionante a forma como a comunidade indígena valoriza essa formatura. Toda a tribo estava presente no salão de atos da reitoria.
E o que me chama a atenção é que eles vêm ocupando espaço dentro de uma política efetiva de ocupação de espaço, porque essa ocupação faz parte da valorização da própria cultura indígena. E foi uma surpresa para mim, porque eu realmente não sabia, mas nós temos um reitor indígena, ele é o reitor da Universidade Federal de Roraima. E ele mesmo falava numa entrevista que não é simplesmente entrar na universidade, fazer o seu curso e levar de volta para a sua comunidade. Isso é extremamente importante, mas há mais para fazer, porque esse mais significa abrir um espaço para os que vêm depois dele. Professora Jane, no ano que passou, agora nós tivemos aqui na URGS o encontro dos estudantes indígenas, né? E, de certa forma, acredito que essa forma de ingresso e essa presença deles deve ter sido discutida aqui bastante. Isso, primeiro assim, foi realmente muito bonito. Do ponto de vista humano, foi extremamente bonito. A forma como eles falam sobre a necessidade de valorizar a cultura indígena, de não deixar que a cultura fique de lado e, sobretudo, não aceitar a cultura como uma contribuição nessa diversidade de saberes que nós vivemos hoje. Tinha muitas crianças, porque as mães indígenas não tinham e não têm aonde deixar os seus filhos. Esse encontro foi na ESEFID e ali, eu não sei se começou já a discutir os cursos, mas naquele momento se tinha a ideia de, a partir desse próprio encontro e no próprio encontro, já discutir as vagas nos cursos que eles pretendiam fazer. O Encontro Nacional é sempre já é o 7º, né? O Encontro Nacional é sempre interessante pensar que a gente está não só com alunos matriculados nas universidades, mas a gente presenciou ali alunos já formados, né, fortalecendo e sinalizando a importância de ser um egresso da universidade diplomado. Né? Então, muita gente dizia, olha, é bom que vocês assumam o próximo Encontro Nacional porque eu estou voltando para casa, eu preciso me formar. Então, tinham manifestações assim que sinalizavam que esse era um projeto importante. Né? É tão importante que a gente escuta em outros eventos, que uma metáfora bem interessante, eles dizem que querem passar urucum na universidade. Ou seja, a presença indígena não é só para que a gente tenha diversidade aqui, mas para que a gente também seja influenciado pela cultura indígena. Isso é uma coisa que a gente acha que está acontecendo de uma maneira muito minuciosa. Então, cada congrade que recebe um aluno para uma vaga, cada professor que orienta um aluno que entra, cada monitor que se torna monitor de um calouro indígena, porque esses são os insumos para que a gente possa produzir esse fortalecimento, acabam também sendo transformados por esse aluno, né? Mas eu tenho a impressão que isso acontece com todo o processo de aumento da diversidade, né? A gente sempre tende a pensar que é bom para quem está sendo acolhido, mas a universidade, com o programa de ações afirmativas e todas as coisas relacionadas a isso, tem se enriquecido muito, né? Assim como com as ações de extensão também. A universidade assumiu finalmente a sua diversidade e a sua pluralidade, né? Eu acho que hoje são as marcas efetivamente mais fortes da universidade. Isso significa, não é só a universidade que produz o saber e que passa o saber, mas que também acolhe a sociedade e os diversos saberes, né? Essa é uma mão dupla. No caso dos indígenas que ingressam, já o programa de ações afirmativas já tem uma série de desafios de acolhimento e proporcionar a manutenção das pessoas da universidade, né? Com pessoas que vêm de comunidades com dificuldades às vezes. E no caso dos indígenas, eu imagino que haja dificuldades adicionais, né? A professora deve ter contato com vários casos assim, sim, né? Cada aluno é um universo específico, né? A gente tem que tratar na sua singularidade, mas ao mesmo tempo
é interessante, ninguém faz um programa especial de inclusão achando que vai controlar todos os fatores, né? Então, ao longo dos anos, foram essas pessoas que acabaram nos ensinando o que a gente tinha que prever, de que maneira a gente deveria tratar, e agora eles voltam como formados nos cursos de capacitação, muitas vezes para chamar a atenção dos colegas da universidade, funcionários, professores, todos, né? E seus próprios alunos indígenas, de como a presença na universidade é alguma coisa que exige um esforço a mais de cada um. Agora, é um ato de criação, realmente. A universidade criar alguma coisa já é um grande salto, não? Porque é uma instituição com 85 anos, muita experiência, e com essa experiência ainda se abre para novidade. E eu acho que isso é muito salutar. Do ponto de vista administrativo, o aluno indígena ele tem direito a uma bolsa permanência em torno de R$900. Ele tem direito ao auxílio moradia, ele tem direito ao auxílio alimentação, auxílio transporte, O insumo também de materiais. Nós conversamos muito no ano passado, né, sobre cursos muito caros. Cursos, né? Muito caros, como o curso da Odonto. Esses auxílios, eles não têm contrapartida. Então, além desses auxílios, ele pode ter uma bolsa de iniciação científica, ou ele pode ter uma bolsa do PIBID, mas ainda é pouco. E ao longo desse ano, então, muitas coisas foram criadas coletivamente, tanto pela influência dos alunos indígenas, quanto pelas próprias Congrades, que fizeram grupos de apoio, que são grupos de extensão também, né? E que são experiências interessantes, porque os próprios alunos indígenas tinham um grupo de extensão em que eles passavam pelas aulas para explicar o que é ser indígena, né? Então isso nos trazia muita informação e uma atuação muito interessante dos acadêmicos, uma criação própria. Bom, nós temos as vagas para o processo seletivo específico estão abertas, né? Vão até agora, dia 14, tem mais alguns dias. A inscrição é feita pela internet, semelhante como é feito com o vestibular, mas a universidade também disponibiliza computadores, né? Um fica aqui e outro, se não me engano, em Passo Fundo, né? Na instituição que acolhe os indígenas. A Coperce historicamente organizou de uma maneira muito inteligente, porque como a gente tem uma presença indígena no norte do estado muito forte, ela monta uma base em Passo Fundo para fazer a prova lá, próxima das comunidades. São comunidades que têm uma conexão muito forte com Santa Catarina e Paraná também. E também em Porto Alegre. Então a gente tem uma presença caigangue muito forte, digamos que 70% dos nossos alunos são de comunidades caigangue, e uma presença menor dos Guarani, não exatamente porque não queiram a universidade, mas porque talvez não alcancem as condições para ter um ensino médio completo, bilíngue, como os caigangues já conquistaram historicamente. Então esse desnível não é por não conseguirmos alcançar, mas é pela história própria de desvantagem escolar que cada comunidade tem, não? Então eles podem, para validar a inscrição, e aí me corrige se eu estiver errado, eles podem entregar na Coperce, ou eles podem entregar na FUNAI em Passo Fundo, pessoalmente, ou eles podem também mandar pelo correio, fica valendo a data do último dia de inscrição. Bom, e nós temos, aproveitando, né, o nosso programa, a gente vai ter em março o processo seletivo para os refugiados, né, que também a coordenadoria também acompanha, né, esse processo seletivo. Até podemos tratar um pouco mais num futuro programa, ainda tem um tempinho, né, porque as inscrições acontecem em março. Mas só para a gente aproveitar, né, professora Denise, que é um outro processo também diferente do que a gente está acostumado do vestibular e do próprio processo seletivo dos indígenas, né? Sim, também é uma construção que vem do Conselho Universitário, ou seja, uma vontade da universidade nessa democratização das maneiras de inclusão social. Ela é mais próxima do que é uma transferência interna, porque ela é descentralizada. Então, há uma consulta inicial às comissões de graduação na URGS para saber qual vaga e quantas vagas quer oferecer do seu curso.
E por adesão voluntária, nós tivemos esse ano uma grata surpresa, né, que foram 60 vagas, ou seja, se nós começamos com oferta de 19 vagas, 35 vagas, estamos com 60 ofertas de vagas em vários cursos. E o que há de diferente nisso é que as próprias comissões de graduação, então, elas organizam o processo seletivo. Esse processo pode ser uma entrevista combinada com uma prova. Então, no edital, que já está publicado desde o dia 13 de dezembro, cada curso explicita de que maneira vai fazer o processo seletivo. Então, se recomenda, e a Prograde recomenda isso diretamente às Congrades, que se mobilize um professor que seja bilíngue, né, que faça esse tipo de acolhimento para que o próprio idioma não seja uma barreira. Diferente de outros processos seletivos no Brasil, em que é uma prova de português, né, isso não é requerido no nosso processo seletivo. Né? A gente, inclusive, tem um momento de preparação do aluno no primeiro ano, que é especialmente para ele adquirir habilidade e competência no português, porque é uma língua que vai exigir muito dele durante a universidade. E aí a gente conta muito com o Português para Estrangeiros, que é coordenado pela professora Gabriela Bula, né? E que vai nos auxiliar com essas 60 vagas. E que atende também os alunos de intercâmbio, né? Sim, tudo passa pelo Instituto de Letras tradicionalmente. Bem, esse processo aí, o edital já está publicado, como disse a professora Denise, mas as inscrições vão de 2 a 13 de março para essas 60 vagas. Então, tem mais um tempinho para os interessados se posicionarem aí e buscarem, né, quais as comissões de graduação que ofereceram muito interesse, né, professora Jane? Muito interesse. Das comissões, dos cursos, né, para oferecer. Este número de 60 vagas realmente nos surpreendeu. Mostra uma vontade das pessoas em incluir pessoas. Tem um tom de internacionalização. Sim, são alunos de lugares absolutamente diferentes. Não só da África, mas também da América Hispânica. E todos têm que entrar com essa condição como refugiado ou em situação de refúgio, né, com a documentação tramitando. Então, nos surpreende muito e nos agrada a ideia de que cada Congrade sabe que no momento em que ela vai oferecer, ela também está se prontificando a ter essa experiência de ter um aluno que ela vai ter que conhecer a sua realidade, na sua singularidade também. Muito bem, agradecemos aqui no nosso primeiro Diálogos de 2020 a presença da professora Jane Fraga Tutkian, vice-reitora da universidade, da professora Denise Fagundes Jardim, coordenadora de acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Esperoto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Luciana Forgiarini e Gustavo Corte Real. Nós voltamos nos 1080 e na internet na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.